O teatro é uma ferramenta importante para a inclusão social e cultural, pois pode ajudar em diversas habilidades. A primeira, o teatro ajuda a desenvolver a imaginação, o pensamento generalizante, a comunicação, a criatividade e a responsabilidade. Depois nós temos a interação e a cooperação. O teatro é uma atividade coletiva que promove a interação e a cooperação entre os participantes, entre os atores. Expressão e troca de experiência é uma outra habilidade. O teatro permite que os participantes se expressem e troquem experiências. A habilidade de conhecimento de si mesmo. O teatro ajuda a desenvolver a parte indutiva e racional através das expressões das emoções. Depois nós temos uma habilidade importantíssima, que é a revelação de potencialidades. O teatro pode revelar potencialidades escondidas nos participantes e a promoção do bem-estar. O teatro pode contribuir para o bem-estar físico e mental. E nesse episódio de hoje, a gente vai estar conversando com o Nando, da companhia Neia e Nando, e nós vamos estar conversando da importância de algumas atividades, e uma delas é o teatro para a inclusão. Então, eu conheci, né? Já conhecia pelo Instagram, por pais, mães, né? De pacientes meus que fazem o curso, mas eu tive a oportunidade, numa palestra que eu dei num colégio, e depois eu tive a honra de ser convidada pela Né e pelo Nando para ir lá bater um papo com os professores, conversar um pouquinho sobre a inclusão, né? E fiquei encantada e comecei a acompanhar melhor. Alguns pacientes meus tiveram, assim, mudanças de comportamento, né? Trazendo aí a autoestima, trazendo a motivação, muitas vezes, para o processo de aprendizagem escolar. Então, eu trouxe o Nando aqui para estar aqui nesse episódio. Muito obrigada por você estar aqui, Nando. Agradeço demais. Neia não pode estar presente, mas ela vai ficar me devendo Com essa certeza. honra. E me conta um pouquinho da história da companhia Neia e Nando. Bom, a história da companhia Né e Nando começa um pouquinho dessa tua fala, que é a manutenção do sonho. A gente sempre quis isso, né? A gente sempre quis essa coisa de manter esse sonho, esse imaginário da criança. Então, num primeiro momento, a gente começou a trabalhar com animação de festa. Então, eu e ela íamos fazer brincadeira nas festas e não deixávamos de levar o teatro. A gente levava um baú cheio de figurino e lá fantasiava as crianças, vestia os pais, as mães e botava todo mundo envolvido, né? Isso no Rio de Janeiro. E um belo dia a gente veio fazer um aniversário aqui em Brasília de uma sobrinha da Neia. E aí colocamos no jornal, né? A Neia criou uma frasezinha assim, um textinho. Né e Nando estão chegando no Distrito Federal para fazer de sua festa um momento especial. Tudo com muita brincadeira e alegria na mais perfeita harmonia. E aí nós fomos contatados por uma pessoa que trabalhava com decoração de festa e ela disse que se nós fizéssemos uma festa para uma determinada pessoa aqui em Brasília, e essa pessoa ditava moda, né? E a partir daquele momento, com certeza, a gente teria trabalho direto. E dito e feito, a gente fez a festa dessa pessoa e essa pessoa, a partir dali, começou a indicar a gente, indicar. Isso foi no mês de setembro. No final do mês de outubro, a gente já não tinha mais vaga para até meados, quase o final do ano seguinte, que todo mundo agendando com a gente a animação, né? E aí fizemos a animação durante bastante tempo e num determinado momento resolvemos abrir um buffet infantil, que foi o primeiro buffet infantil em Brasília. E sempre nessa pegada, né? Tinha as brincadeiras, mas sempre tinha o teatro, né? O teatro com a gente o tempo inteiro. Fazíamos colônias de férias no buffet e colônias de férias teatral. Sempre tudo envolvido, né? E aí
resumo da ópera, não deu certo, acabou, enfim. Aí a Né chegou para mim e falou assim, olha, a gente já fez animação, já teve o buffet, então agora vamos fazer aquilo que a gente ama fazer, que é teatro. E aí a gente montou a primeira peça de teatro com um grupo de amigos, né? Que foi o Mágico de Oz, na Dom Bosco, lá tinha um auditório e tal, e aí saímos da Dom Bosco naquele trabalho ainda de formiguinha, as pessoas em Brasília não tinham o hábito de levar os filhos ao teatro, não existia essa tradição, né? Aham. E sem contar o problema de que só valorizava o que vinha de fora. Aqui de dentro Uhum. não tinha qualidade. Aí depois de lá a gente foi para o Gilberto Salomão, antigamente tinha uma boate que depois virou um teatro lá chamado Teatro Cenário. Aí Isso. nós fizemos espetáculo lá até que uma amiga da Neia, que formou com ela, virou diretora da Escola Parque e nos convidou para trabalhar lá, né? E aí nós revitalizamos aquele teatro todo, que quando ficou fechado muitos anos, né? E Sim. aí a gente quando entrou, aí vamos botar luz, vamos botar cortina, sonorização, tudo com o nosso trabalho. Nós ficamos lá 22 anos direto, com apresentações ininterruptas. Todo sábado e domingo a gente tinha espetáculo lá, né? E aí, com essas apresentações, a gente foi ganhando outros rumos, tipo apresentações no shopping. A gente que fez, por exemplo, a inauguração do Pátio Brasil e por aí foi, né? Fizemos todos os shoppings de Brasília a gente fez e tem alguns que a gente faz até os dias de Uhum. hoje, né? E aí, só que quando a gente abriu a companhia, num semestre seguinte a gente abriu o curso de teatro. E aí, duas turminhas, uma coisa bem assim, ainda tímida, Iniciante. iniciante para ver como é que funcionava e tal. Já no segundo semestre do curso, né, que seria o terceiro da companhia, de repente, de 2 turmas, a gente já estava pulando para 7 turmas. E numa dessas matrículas que a gente foi fazer, foi uma mãe da Liane Colares, não sei se você conhece ela. Ela é uma menina com síndrome de Down e muito ativa, muito esperta, e a mãe dela veio conversar comigo que queria matricular a filha dela, né? E eu falei assim, olha, a gente não tem uma habilidade específica para isso, né? Aí ela falou assim, não precisa, você tem que tratar a minha filha igual você trata todo mundo. Ela não tem ideia do que ela fez com as nossas vidas, porque ela transformou as nossas vidas, porque a gente entendeu que ela não tem que ter um tratamento especial, ela tem que ter o mesmo tratamento. Se tem que ser elogiada, ela vai ser elogiada, se tem que levar bronca, ela vai levar bronca, e igualzinho. E a Liane ficou com a gente muitos anos, e após a Liane vieram muitos outros depois, como a gente tem até Até hoje. hoje. Então esse é um pouquinho do que é o Ney e Nando hoje. É um pouquinho mesmo, É, porque um vocês são. pouquinhão, né? E é isso, assim, a minha experiência, até da minha reflexão para trazer vocês aqui para apresentar, né, o teatro como uma atividade de inclusão fantástica. Eu tive a oportunidade de ir conversar com os professores, né, e o olhar que eles tinham, sem muitas vezes a experiência, né, com os alunos para o processo de inclusão, mas as estratégias que eles criavam dentro de todo um processo de curso de teatro e a vontade de transformar essas vidas, né? Uhum. Então, eu vejo hoje eu tenho, né, no consultório, crianças e adolescentes do curso e que me trouxeram uma visão e o crescimento, né, socioemocional dessas crianças e dessa adolescente que a gente estava conversando. E queria, assim, hoje, a proposta do curso de vocês, né, dentro do curso, a proposta quais são o que vocês pensam dentro desse curso,
de teatro para essas crianças e para esses adolescentes? Porque a idade vai de que idade aqui? A gente atende crianças a partir de 4 anos de 4 idade anos. e vai até turma adulta, Isso. entendeu? É. Agora, a gente vai encerrar o semestre com 274 alunos, entendeu? Então, cada turma, a gente tenta, nem sempre a gente consegue, tá? Tenta colocar no máximo 2 crianças que têm necessidade especial, porque aí a gente acredita que dessa maneira a gente consegue inseri-los melhor, sabe? Dando oportunidade. Então, a nossa primeira fala para eles não é com eles. A nossa primeira fala é com o restante da turma. A gente organiza de maneira que a gente conversa com a turma para que eles entendam o tempo deles. Na verdade, a gente começa falando do tempo do outro, que é diferente. Cada um tem o seu tempo. Exatamente. Entendeu? Então, porque na ânsia de querer acertar, muitas vezes aquele dito normal acaba comendo a fala do outro amiguinho, desse amigo que tem precisa de um tempinho para ele pensar e formatar o que ele tem que falar, entendeu? Sim, sim. Então, dá essa oportunidade. O público entende isso perfeitamente e não vai entender como se aquilo fosse um erro, como se fosse um buraco no teatro e tal. Que é uma das coisas, inclusive, que a gente fala para os nossos professores. Vocês têm que entender que isso daqui é um curso. A gente aqui quer trazer 50% de felicidade. Então, como é que vai ser a felicidade? É o resultado do trabalho na hora da apresentação. Então, tem que deixar eles à vontade. As coisas precisam fluir a partir do respeito, entendimento do tempo de cada um. É porque, na verdade, ali é aquele momento dele ser ele mesmo, né? Sim. Dele conseguir ali se desenvolver, dele ser ele, dele produzir, né? Isso. E assim, às vezes a gente tem momentos que, principalmente o adolescente, às vezes o adolescente é meio cruel, né? Ele vai futucando, é assim, meio sem limite. Mas é engraçado isso, né? Deus coloca sempre um anjo dentro daquela turma que abraça, que aconchega aquilo e acaba tomando conta na cena com ele, vem, traz, puxa, vem, agora é a tua vez, vai. E aí acaba que a função do diretor, professor de teatro, ele é de direcionar essa movimentação dele com os colegas daquele momento. Então, a gente já teve situações, já teve semestres em que nós tivemos meninas com síndrome de Down. Por exemplo, a gente fez o Grease nos tempos da Brilhantina, entendeu? A minha Sandy era uma menina com síndrome de Down, entendeu? Então ela era a protagonista da peça e fluiu perfeitamente, entendeu? E é isso, assim, eu coloquei ali, uma das habilidades é isso, elas conseguem fazer essa imaginação fluir, né? Sim. Consegue fazer essa construção. E habilidades que muitas vezes, num ambiente, por exemplo, escolar, não consegue apresentar. Não. Né? Então, consegue externalizar aquelas emoções. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele gagueja, entendeu? E aí, ele começou a ficar nervoso e tal, aí eu chamei ele, deixa eu te falar uma coisa. Quem que gagueja? É você ou é o teu personagem? Sou eu. Eu disse, o teu personagem não gagueja. Então, eu quero você sem gaguejar lá. Porque lá não é você, é o teu personagem. Não gaguejou. Nenhuma vez em cena. Nenhuma vez. Na verdade, Entendeu? você deu a segurança para ele, né? Você deu a segurança para ele. Sabe? Então, é assim, e a gente precisa ter esse olhar, sabe? Esse olhar do cuidado, do diferente. Entendeu? Porque se você pega, as turmas têm no máximo 15 alunos. O ideal de turma são 12 alunos. Para mim, esse seria o ideal. Mas a gente, graças a Deus, tem muita procura, então a gente chega até 15 no máximo.
entendeu? E não dá para pegar todo mundo, jogar no mesmo saco e mexer. Não dá para Não. fazer isso. Entendeu? Então tem o seu tempo, a gente faz teste de personagem, eles vão fazer audição, vão batalhar, a gente explica, nunca batalha para um personagem só, batalha para 2, 3, porque se não passar para um já tem o outro e tal, para deixar vocês felizes, entendeu? Então, não consegui, porque eu quero ser. Não tem Até como protagonista. identificação, né? Exato, Como exatamente. identificação. Então a gente explica, a gente não usa esse termo protagonista, personagem principal, a gente não usa isso, entendeu? O lema do Nainando é: a peça só é boa se todos forem bons. Ponto. É. E é uma identificação, assim, até porque eles se sentem protagonistas da própria história, né? Com certeza. Então, isso faz deles conseguirem ali se expressar o tempo que for. E a questão social, que eu acho que é muito legal. Então, eles estão naquele grupo, se sentem pertencentes daquele grupo, Uhum. e ali que está exatamente isso. Há uma inclusão. Inclusão. Eu tenho casos, por exemplo, de uma menina que nunca quis festa, uma adolescente. Nunca quis festa porque ela não tinha amigo. No semestre que ela entrou para o curso, ela pediu para a mãe fazer uma festa, porque agora ela tinha amigo. E a turma inteira foi na festa dela, sabe? É. Então, essas coisas que aconchega, acalenta nosso coração, sabe? É. E é muito isso. A gente viu, assim, no dia que eu estava conversando com os professores, assim, alguns professores vieram conversar comigo, né? Uhum. Ele tem essas especificidades, assim. Esse personagem, eu falei, ó, quem vai te dizer é ele, na hora de, né? E é muito legal isso, porque eu sinto que eles conseguem colocar essa imaginação deles, assim, muitas vezes, algumas questões pessoais, emocionais e sentimentos ali, eles esquecem, né? Sim. Eles esquecem e, por exemplo, a adolescente que é do curso de vocês, ela é disléxica, né? Ela tem uma dificuldade de leitura e escrita, né? Ela tem um transtorno específico da aprendizagem. E ela fala que decorar o texto, quando alguém fala que ela compreende, ela se sente super importante, né? Ela se sente conquistando. Então o teatro trouxe isso para ela. Ela sempre disse que ela vai ser artista. E eu falei para ela, acredite, Sim. acredite, né? Então a interpretação traz para ela ali um protagonismo nessa história dela. A gente usa também muito essa coisa. O teatro não é terapia, mas que ajuda na terapia, ajuda Muito, é muito. terapêutico, né? É, É sabe? terapêutico, é. Ajuda demais. Então, a gente tem muitas indicações de terapeutas que mandam pra gente, que depois a gente recebe o relato de que já ganhou alta, porque acha que o teatro já está resolvendo e tudo. Por causa, eu acho que é dessa situação da inclusão, mas não é uma inclusão formal, é uma inclusão natural. Entendeu? Natural. Então, por exemplo, nós temos um menino lá que ele já está com a gente há algum tempo. Ele recebe o texto. Primeira coisa que ele faz, ele decora o texto inteiro. Ele tem um poder de memorização fantástico. Então ele decora, ele sabe o texto de todo mundo. Ah, ele decora tudo? Tudo. A fala de todo mundo. A fala de todo mundo. Então, logo num primeiro momento... Deve ser para ele se situar, não é? Num primeiro momento, ele até corrigia os outros, né? Por isso. Aí os professores foram trabalhando isso. Diretor adjunto. Exatamente, não precisa, pode deixar. Hoje, ele fala. Antigamente, ele, para falar o texto dele, ele verbalizava mentalmente que saía no movimento labial dele, a fala anterior para ele pegar, tipo assim, deixa eu pegar no tranco aqui. Hoje nem mais isso. Hoje ele fala a fala dele tranquilamente e é um dos grandes que eu não preciso, eu não tenho problema de audição, de volume de voz. Ele fala tudo perfeitamente, todo mundo entende tudo, ele é um sucesso toda vez. E aí é onde a gente observa e a gente consegue trazer, né, quando a gente fala
de funções cognitivas, né? Que está na parte de linguagem, e de percepções. Uhum. Planejamento, que é uma função Sim. executiva. Então, como isso ajuda? E essas habilidades, essas funções cognitivas e executivas, e elas vão ser estendidas para as outras áreas deles, que é na aprendizagem escolar, Uhum. né? Social, muitas Sim. vezes, porque de repente esse menino não conseguia fazer de repente uma interação, porque ele precisava saber o que o outro ia falar para conseguir falar. Então, esse trabalho é um trabalho que nem eu coloquei essa habilidade social, né? Que Porque é muitas vezes fantástico. a surpresa Aham, tranca, né? inibe. E o texto não tem surpresa, é isso e acabou. É aquilo que vai acontecer, sabe? Tem um improviso ali, outro aqui e tal, mas é aquilo que vai acontecer. E ele acabou conseguindo trabalhar sem precisar fazer esse planejamento excessivo, né? Exatamente. Sem fazer esse planejamento. Que aí entra um pouquinho no enrijecimento da flexibilidade cognitiva, que é um trabalho também que acaba sendo realizado. Então, ele já não está mais com uma inflexibilidade cognitiva tão grande. Ele já flui melhor. Então, quando a gente faz essa leitura, né? E foi a atividade que eu convidei vocês exatamente para fazer para esse olhar das profissionais. Porque, às vezes, por exemplo, quando vai uma avaliação neuropsicológica, com olhar psicopedagógico, psicológico, e muitas vezes a mãe e a gente precisa fazer orientações. Uhum. Olha, a avaliação é essa, e muitas vezes as orientações são de atividades extras, né? Sim. São de atividades extras. Então, por exemplo, uma criança que tem um enrijecimento, né, de comportamento, vocabulário às vezes reduzido, que o teatro ajuda muito, muito. né? A questão da inibição, muitas vezes, um comportamento mais retraído, né? Então, quando eu conheci a companhia, quando eu já fui, eu fui trazendo muito, né, o teatro para uma estimulação. Sim. É uma estimulação. Sim. E que a gente vê hoje um resultado gigante. Gigante. E assim, o que eu acho, uma das coisas que eu acho muito legal dentro desse trabalho que a gente faz é que eles entendem as regras, entendem o processo, entendeu? E quando chega no momento da apresentação, do culminar do resultado, Aham. digamos assim, eles são os únicos que não estão nervosos. Entendeu? As outras crianças estão nervosas, ai, estou ansiosa, ai, estou não sei o quê. Eles estão sempre serenos. Porque eles têm tanta certeza do que eles têm que fazer, que para eles está tudo bem. Aquilo ali Aham. vai ser sucesso garantido. Aham. Então, eu nunca me peguei, por exemplo, nas coxias, tentando acalmar um desses meninos. Neuroatípico, Não, né? nunca peguei. Aham. Nunca peguei. E é muito interessante, assim, você vê uma, um fortalecimento desse processo deles, Sim. né? Eu vou te contar uma situação. A gente fez uma peça que é o Harry Potter. Olha, não é uma peça fácil, Não é né? uma peça fácil. E aí o que acontece? Eu tinha um ator na companhia, ele hoje não está mais com a gente. Ele é muito inteligente, passou em primeiro lugar na UNB para direito, sabe? Então ele é bem poderoso. E quis entrar para minha companhia, ele era meu aluno lá no colégio, e aí quis entrar para a companhia. E no dia do Harry Potter, ele tinha 4 mudanças de figurino, tá? Entrava e saía, entrava e saía. A gente fez o ensaio da peça e a gente não fez essas mudanças no ensaio. A gente só falava, agora você entra para trocar o figurino. Entra para trocar o figurino. Desestabilizou ele. Todinho. Ele ficou desestabilizado. Ele falou assim, Nando, me ajuda. Aí eu disse, o que foi? Tô ficando nervoso. Logo no primeiro momento. Aí eu disse, esqueceu alguma coisa? Ele disse, não.
Eu disse, então, tá tudo bem. Mas se não der tempo de trocar de roupa, eu disse, você já se respondeu, não deu tempo. E tá tudo bem da mesma maneira, Aham. sabe? Mas ele já estava entrando num negócio e Ele já tal, gerou e a aí expectativa de não é de não conseguir. conseguir. Isso aí é uma pré-ocupação. Não faça isso com você. Eu tô aqui te esperando, na hora que você sair, a gente tira um paletó e coloca o outro. Acabou, tchau e benção. Entendeu? Se alguém errar lá, você vai ter que entrar correndo, não vai dar tempo de trocar de roupa. Mas se ninguém errar lá, vai dar tempo tranquilo para Tranquilo. você entrar. Aí Aham. acalmou, É. entendeu? Então eu segurei a onda dele aqui fora. Por quê? Porque foi uma falha nossa. A gente não ensaiou a troca de roupa com ele. Uhum. Entendeu? Então tem coisas que precisa seguir, ser mais metódico, digamos É. assim. E a aprendizagem. Sim, com A certeza. aprendizagem. E é A gente isso. não cai de novo nisso. Com certeza não Mas cai. e acaba sendo para ele também que ele pode levar para outras Sim, situações, sim. né? Que ele pode te trazer e tem uma também que é aluna de vocês, que não é minha paciente de consultório, mas ela é do apoio escolar, né? Uhum. Na clínica, e ela é uma artista nata, assim, né? Então, ela participou da peça do Grease. Do Greasy. Aham. E um dia ela chegou e falou assim: Cris, você tá livre? Eu falei: tô. Eu posso passar o texto para você, para ver se tá bom? Eu falei: mas eu não sei o texto. Ela falou: não, você só me ouve. Ai, que máximo. Então tá bom, só te ouço. E foi assim, depois a mãe dela fez vários vídeos e eu assisti todos, né? Mas, Então você vê que eles vivem mesmo, assim, eles mergulham nesse processo, né? a gente montou agora o Divertidamente. Hum, E aí, mas esse não foi pro teatro, foi? fui pro Já? teatro, Eu eu não vi levei, foto, foi o máximo, foi muito não legal. vi vídeo. E a Neia tava muito. A Neia tem uma carpintaria cênica, dramatúrgica muito boa, né? E ela escreveu um texto, adaptou o texto, pegou um pouquinho do filme 1, do filme 2, um pouquinho das gags da Neia e Nando e tacou Uhum, tudo num espetáculo só, sabe? E criou umas músicas, porque o Divertidamente não tem musiquinha. A gente criou uma música falando sobre isso, né? Os relatos que a gente ouviu ao final, de mães falando para mim, nossa, Nando, que peça linda. Vocês conseguiram fazer a gente entender o que que os nossos filhos estão tendo quando eles têm crise de ansiedade, sabe? Olha, mãe chorando. aham, Assim, foi fantástico. O espetáculo realmente, sabe aquele negócio que ficou a medida certinha, sabe? Deu deu certo aquele ali, certo. deu É. certo. Foi bem bacana. A questão que você falou das regras também é bem importante, né? Sim. Porque trabalha muito com o tempo, Uhum. né? E o que pode, o que não pode, a hora de fazer e de não fazer. No teatro a gente usa o termo escada, né? Tem um Hum, momento que eu sou escada para o outro subir e aparecer. Em outro momento, você usa o outro como escada para subir e aparecer. Então, por isso que a gente não usa o termo protagonista e personagem principal. uhum, Todo mundo tem o seu momento, uhum. entendeu? A maioria das turmas, os professores gostam muito de montar o Rei Leão, né, com as turmas. Por quê? Porque no Rei Leão não tem protagonista. Sabe? Não tem protagonista. Todo mundo tem uma importância muito grande dentro do espetáculo, Sim. sabe? Então todo mundo tem o seu momento de aparecer, sabe? Aí e as crianças adoram, né? A Lua, que trabalha no meu administrativo, ela sempre fala uma coisa, né? O sonho de todo aluno que entra por Neinando é montar o Rei Leão. Eu disse, então tá bom, É então vamos você. dar essa Vamos oportunidade, dar. né? E mesmo as regras dentro das aulas, né? Porque aí tem toda uma regra, o que pode fazer, o que não pode, né? É, A organização, o porque o comportamento. comportamento, é isso que eu ia falar, o comportamento. Porque o que que acontece? Primeiro, a gente não proíbe, essa palavra é muito pesada, né? O celular. Ali não é momento de celular. Então, não tem que abrir celular, sabe? Então, de cara é isso daí.
o primeiro momento da aula é atividade física, e a gente chama que é para tirar a cama das costas, sabe? Uhum. Entendeu? Para eles acordarem, balançar o esqueleto e tal, se a peça que eles vão trabalhar tem coreografia, então já vai trabalhar agora para aquecer, entendeu? E aí depois tem o momento de ensaio. Então, às vezes, é uma coisa que a gente sempre fica na cola do professor. Procura passar todas as cenas para todo mundo naquele dia ter feito alguma coisa, nem que seja uma passada rápida, mas para ele não achar que só foi lá para aquecer, entendeu? Mas tem momentos que tem dia que, hoje você. Mas a gente também ensina o seguinte: não é só ser ator que é importante, ser plateia também. Também. Entendeu? Ser plateia educada, sabe? Consciente, energética, entendeu? Porque a pior coisa para um ator é você olhar para a plateia tá lá quase que dormindo. A sensação de que daquilo que você está fazendo é ruim, tá ruim, é muito grande. É. Então, esse olhar com energia, porque a energia ela passa do ator para a plateia e da plateia para o ator. Então, isso tudo é trabalhado e falado para eles, e tudo dentro dos jogos teatrais, ensinando as técnicas dessa improvisação, dessa consciência corporal. Os pequenininhos, por exemplo, que só quero ser a princesa, só quero ser o herói, É, entendeu? que eles estão Então, bem nesse momento, nesse né? momento. Então, como é que administra isso? Então, dessa vez não vamos fazer peça com princesa e herói, vamos fazer peça de bichinho. Todo mundo é bichinho. Todo mundo é Uhum. igual, sabe? Para Aham. ir podendo tirar, porque eles acham que o mundo gira em torno do umbigo deles, né? É, E ainda não estão é bem assim. egocêntricos, Muito, né? muito. E isso que eu ia dizer, assim, são estratégias de faixa etária, né? Sim. Estratégias diferentes para as faixas etárias, momentos que eles estão Uhum. dentro do marco do desenvolvimento de cada um, Sim. né? E isso ajuda na habilidade que eu falei, né? Que é uma via de mão dupla, né? Que é a plateia e o outro, Exatamente. né? O tempo do outro falar e eu esperar, né? E a atenção, estar ligado, né? Que é Então, uma... por exemplo, a mãe disse para mim, depois que a minha filha entrou para o teatro, eu já não recebo mais comunicação da escola dizendo que ela não presta atenção. Por quê? Porque ela tem que estar ligada em tudo que está acontecendo. Então eu sempre uso uma brincadeira deles do Falha Nossa, né? Que, tipo, a pessoa entrou na cena e aí ela pega um papel, lê e ela tem que queimar o papel, só que ela esqueceu de levar o o isqueiro. fósforo, o isqueiro. E aí ela só amassa e joga fora. A outra pessoa que não estava atenta na cena entra e fala assim: tá um cheiro de queimado. Mas de queimado de quê, se ela não queimou nada? Então é sinal que quem estava fora não estava atento à Tento. peça que estava acontecendo. Então a coxia, ela é sagrada. Ela é mais importante que tudo a nível de concentração. Então Ó, a gente trabalha a concentração deles. aham. Que o processo atencional, né? É aí uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Muitos chegam lá, muitas vezes, com esse objetivo lá, Sim, sim, trabalhar o processo com atencional, né? certeza. E é muito isso, assim. Porque, na verdade, tem que estar ligado na peça como um todo, né? E Começou o espetáculo, acabou o mundo acabou. externo. Aham. Começou o Que espetáculo, treina, você não é que mais treino, você. né? Que Que treino, né? treino, Que treino. entendeu? Eu falo para eles, qual é o tempo de vida do personagem? Para Uhum. pensar. A peça. O personagem, ele nasce na hora que a peça começa e ele morre na hora que a peça acaba. Então, a gente tem que se dedicar por completo, emprestar o nosso corpo e a nossa mente para aquele personagem. Uhum. Então, é Isso assim é que a gente trabalha. fantástico, né? E é muito, muito legal você estar falando isso, porque às vezes as pessoas nem têm essa percepção, né? Não, não tem. Nem do curso e nem desse momento, né? Assim, é, Coxia. eu vejo na escola, né, nas escolas que eu trabalho, que muitas vezes os pais, eles não têm noção dessa importância, né? Então, por exemplo, numa escola que eu trabalho, lá eles têm teatro, artes visuais, educação musical e contação de história.
Então, o núcleo de arte e cultura deles é bem forte, entendeu? É poderosa. Para quê? Uhum. Para trabalhar nesse primeiro momento, né? Fundamental 1, esse tipo de habilidade. Então, a gente viu, eu tô lá há 2 anos, né? A gente já viu o crescimento, assim, é gritante o crescimento dos meninos. É. Sabe? Então, eu tenho um menino lá que eu já fiz 3 apresentações, ele não quis apresentar em nenhuma. Não? Não quis. Ele fica e tal, não quis. Aí, há 3 aulas atrás, eu dou aula lá toda quarta. Aí eu falei assim: ano que vem você vai apresentar, hein? Ano que vem acabou essa história de ficar de fora. Aí eu vou apresentar o quê? Ele tem um monte, a gente brinca lá, ele tem aquele monte de letrinhas, sabe? Aham. Ele tem. Apresentar o quê? Eu disse, não sei. Você é que vai me dizer qual personagem você vai querer fazer. Essa turma vai apresentar o Divertidamente ano que vem. Aí ele, então tá. Aí ficou calado. Aí daí um pouco eu falei assim, vamos fazer um combinado? Ele disse, o quê? Eu disse, semana que vem você vai me dizer qual personagem você vai fazer na peça. Combinado? Ele, combinado. Tá na Apertou. construção, né? Aí deixei. Aí quando foi essa semana, né? Ele me viu entrando, ele falou assim, eu já sei qual vai ser o meu personagem. Eu disse, então me fala. Ele disse, não, eu vou falar para a turma toda. Eu disse, muito Então, bom. Aí abracei ele e disse, me dá um cheiro aqui. O combinado ficou estendido, né? Me dá um cheiro aqui e tal, né? Fiquei emocionadíssimo, né? E aí, tá bom, chegou na sala, ele falou quem ele ia querer ser, o personagem. Aí a turma toda, né, sabe das dificuldades dele. Que bom, que bom, que bom. Então, eu já disse, né, não tem jeito, ano que vem tem que montar essa peça e ele vai ser e vamos ver. É isso. E, na verdade, vai criando confiança. Vai criando. É um processo de criação de confiança mesmo, né? Sabe, assim, e fica, né? Ele vem pro meu lado e Nas fica aulas o ele tempo inteiro. participa? Ele participa em alguns momentos, Que sabe? ele se sente confortável. E eu não forço barra. Sim. Agora, isso aqui você dá conta de fazer. Eu sei que você dá conta, pode ir fazendo. Uhum. Aí ele vai e faz. Ou então ele diz, não quero. Não quero. Então tá bom, não quero. É. Sabe? E é criação de confiança mesmo, eu acho que de fortalecimento. Agora já anota aí, não pode mudar a peça. Não posso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá? E nem ele de turma, né? Ou então a turma que ele fosse foi outra, tem que ser. Enfim, aonde que ele tiver tem que ser essa peça. Eu não vou nem me prender na turma, porque eu não sei se eles fazem de um ano para o outro, eles dão uma salpicada e tal. Cada escola... Eu realmente nunca perguntei isso. Mas eu já sei que com ele eu tenho que trabalhar assim. Entendeu? E falta, às vezes, falta incentivo. Então, por exemplo, eu recebi comunicado de mãe que não conhece o trabalho, não sabe da importância. Minha filha tem 56 palavras e a coleguinha dela tem 98. Dá vontade de dizer assim, né? Porque o importante não é isso. O importante é que a sua filha participe, esteja aqui. E às vezes essas 56 palavras estão em um contexto diferente das 90 e alguma coisa, né? Sabe? E é isso, olhar como um todo, né? Não pegar só uma fatia do negócio, sabe? Uma coisa recortada, que aí não entende o processo. Então teve uma outra mãe, vocês cortaram o texto da minha filha. Eu disse, mãe, deixa a gente resolver isso. Ela me segurou na porta, né? Deixa a gente resolver isso. Porque ela até agora não decorou. Entendeu? Aí ela tá começando a atrapalhar os outros. Aí os outros estão começando a ficar com raiva dela. Entendeu? Então eu fiz uma pressão. Ela disse, entendi, Nando, pode deixar.
Beleza, não Aham. está mais aqui quem falou. E é um trabalho de construção para ela, né? Entendeu? Às vezes de se motivar mais, usar estratégias de memorização, é Porque, e tem isso. outra coisa, aí depois a mãe me disse, ela não tinha pego o texto para decorar em casa, não. Eu disse, tá vendo? Às vezes é malandragem, né? E é isso. Sabe? E é todo um trabalho de construção mesmo. É de O- formiguinha, como foi o trabalho da companhia. Foi criação de plateia, Uhum. entendeu? Hoje, o público vai assistir o Nainando aonde o Nainando estiver, É. entendeu? Por quê? Porque quantas e quantas vezes a gente apresentou com mais gente no palco enquanto ator do que na plateia enquanto plateia. Eu lembro porque vocês eram na escola da classe, a propaganda era sábado e domingo, né? Sábado e domingo. E domingo à tarde, umas 4 horas, Isso. não era? Não, a Pois eu gente já levei meu filho umas 2 tinha ou 3. público que chegava lá e dizia assim, qual é a Tinha. peça de hoje? É, Nem sabia qual era a peça, mas sabia que lá tinha peça, aquele horário, exatamente. todo sábado e domingo. É. E era bem, e sempre foi cheio. Chegava A gente domingo sempre lá. teve. O teatro lá é grande, né? Um teatro de 500 lugares. É, A gente sabe que para um espetáculo infantil que faz temporada, 500 lugares é muita coisa. Mas a gente sempre teve 200, 250, sempre tinha 300. bastante gente. Agora, no Divertidamente, que a gente teve que laçar o público de novo, né? Mostrar para eles que a gente está no teatro de novo agora, não é só nos shoppings. Uhum. Então, é uma reconquista. Essa criança que está indo assistir agora é uma criança que nasceu na pandemia. Então, não Aham. conhece a gente. É, Então, criar esse hábito de novo é todo um processo. é. O curso lá, ele é por semestre? É semestral. Semestral. Isso. A gente abre as vagas agora, no início de dezembro, para fechar, para a gente já voltar no próximo semestre com essas turmas já fechadas, né? Uhum. Assim, graças a Deus, a maioria dos alunos renovam, né? Então, ou a gente abre mais turmas, ou um ou outro que sai e a gente faz encaixe. Eu não tenho muitos. Agora, lá na Escola Parque, eu tenho uma facilidade que eu já tenho mais espaço físico. Quando eu estava no Liberty, eu tinha limitação de sala. Agora lá não. Lá agora eu tenho 3 salas ainda vazias, que dá para eu usar, então eu consigo dar uma ampliada. E além da Escola Parque, a gente abriu em Águas Claras, no Shopping Vitrine. Por quê? Porque a quantidade de e-mail que a gente recebia de mensagem, abre em Águas Claras, vocês não têm... O pessoal que mora em Águas Claras quer viver em Águas Claras, né? Não quer vir para o plano piloto. Aí a gente abriu. Então a gente, agora no meio do ano, formamos 2 turmas, e a gente acredita que agora que as pessoas estão começando a organizar a vida para o próximo ano, a gente vai tentar encaixar e montar mais turmas lá. O espaço lá está bem bonitinho também. Ótimo. E aí procura vocês... nas nossas redes sociais, né? @NeiaInando. Lá tem todas as informações, tem os nossos telefones. Vocês vão falar com a Luana, que é o meu administrativo, e ela vai te dar todas as informações. Se tiver algum tipo de insegurança num primeiro momento, que ainda não conhece, pode, ou agora, nesse momento, a partir agora do final do mês, a gente vai ter a apresentação das turmas, né? Então pode ir assistir para ver já o resultado de cada turma de acordo com a faixa etária. Ótimo. Ela pode te dar essa informação, ou não matricula, espera começar o curso e vai fazer uma aula experimental. Mas aí corre o risco de não ter vaga. De não ter a vaga. Isso acontece. Esse ano já aconteceu. Uhum. Entendeu? Então, e é ruim dizer não, né? Porque frustra a criança e tal. Então, tem que ficar meio que com o pé dentro, outro fora, mais ou menos assim. Tá? E, por exemplo, a gente tem pai e mãe que matricula, né? Ah, não, eu vou matricular. Se ela não topar, se não der certo, como é que faz? Não, eu devolvo o dinheiro, não tem problema. Isso aí não é problema. E trazendo para vocês aqui um pouquinho, né? Bem pouquinho mesmo, gente. Vocês sigam eles lá na rede social. E a gente, quanto especialista, a gente visualizar essas possibilidades de trabalho, né? De estimulação para a criança, desenvolvimento de algumas áreas fragilizadas ou de uma fortificação das habilidades que eles têm. Porque muitas vezes eles têm as habilidades, mas eles não conseguem demonstrar, né? Ou têm o desejo, né?
E eu digo para vocês que o teatro ele tem dado resultados fantásticos com experiências comigo em consultório. Então é por isso que eu trago com muito carinho a Né e o Nando aqui para esse momento, para esse episódio, falando da importância do teatro no processo de inclusão, com a minha experiência como profissional. Viu? Vocês estão de E para parabéns. nós, a nossa experiência no palco, o resultado é Fantástico. fantástico. Muito obrigada pela sua Nós é que disponibilidade para agradecemos. estar aqui comigo hoje. A Sempre. gente está conversando. Obrigado mesmo. Manda um beijo para a Neia e teremos Outras outras oportunidades, oportunidades. com certeza. Gente, muito obrigado por essa oportunidade, por essa abertura. É muito bom saber que a gente consegue, com o nosso trabalho, que a gente faz com tanto amor e tanta garra, contribuir socialmente dentro da nossa cidade. É isso. Obrigada, viu? Obrigado Muito vocês. obrigada.